Olá, então, Carminha, né, da Congregação Amada do Senhor. Nós hoje vamos falar sobre algo assim que tem me chamado a atenção, especialmente nestes últimos dias. Eu participei de uma conferência chamada Fire Rio 22, organizada pela CEFAN, que é Cristo for All Nations. E foi um momento extraordinários. E aí eu queria compartilhar com vocês um pouco do que eu vi lá. Então eu queria falar sobre o sobrenatural de Deus. Então eu gostaria de te apresentar várias situações do Evangelho onde coisas sobrenaturais acontecem e aconteceram. E eu me fiz a pergunta: será que eu tenho visto, que eu tenho prestado atenção ao sobrenatural de Deus? Então, pensando nas mais diversas formas, eu percebi que eu não tenho sido muito zelosa em identificar e valorizar o sobrenatural de Deus na minha vida e ao meu redor. Então, né, já que eu percebi, eu não quero continuar assim. Então, eu fui buscar na Bíblia alguns exemplos do que Jesus fez de sobrenatural. Olha, aqui eu tenho que considerar aquilo que está escrito, né, nos evangelhos. Se fosse escrever tudo que Jesus fez, não caberia em nenhum livro da Bíblia. Então, assim, tendo como pano de fundo isso, os milhares e milhares e milhares de coisas que Jesus fez. Eu apenas vou pontuar algumas, né, que eu classifiquei como extraordinárias. Então, olhando para isso, eu percebi que o sobrenatural é mais comum do que eu imagino. Então, e também sabendo que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, eu posso transformar o modo de como eu vejo o sobrenatural através de Jesus na minha vida. Então, eu vou te perguntar, como é que a gente vai fazer isso? eu, a resposta não vai mudar. Ela vem da palavra. Ela está em compreender o que Jesus fez, observar, praticar. Resumindo, né, como Douglas Gonçalves, né, eu estou fazendo um curso também chamado Mentoria Jesus Cop. Então, a missão do Douglas e seu ministério é que cada um seja uma cópia de Jesus. Então, ele vai cooperar para que a gente seja essa cópia de Jesus. Então, vamos lá. Primeiramente, ver o que é sobrenatural. Bom, é aquilo que é divino, que é milagroso, que é celestial, que é extraordinário, que é surpreendente, é espantoso, é sobre-humano, é transcendente, é maravilhoso. É tudo aquilo que está fora do natural, do comum, que parece ir além das forças naturais. E é o que não é conhecido senão pela fé. Olha, é extraordinário. Eu trouxe aqui apenas 3 versículos para a gente iniciar essa conversa. Está lá em Deuteronômio 26:8 e diz assim: E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais e com milagres. Então, esse versículo aqui fala várias palavras que a gente acabou de ler, que eu encontrei no dicionário do Dr. Google, né? Então, tá aqui milagres, espanto, coisas extraordinárias. E em Atos 2:22 está escrito: Homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de nós, como vós mesmos bem sabeis. Então aqui Lucas está testemunhando, né, e falando, esse Jesus que foi aprovado por Deus entre vós, então no nosso meio, com maravilhas, prodígios e sinais. Então, que eles mesmos, né, foram testemunhas. E Atos 19:11 está escrito também, depois que Jesus ressuscitou: E Deus
pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Então, diante, né, desse anúncio de coisas extraordinárias, sobrenaturais, miraculosas, né, por que a gente precisa saber disso? Né? Por que é necessário a gente ver e saber do sobrenatural? É para que a nossa fé seja fortalecida. Né? E assim, e por que a fé precisa ser fortalecida? Porque se você conhece, você sabe, você vê o sobrenatural, você aumenta a sua fé. E aumentando a sua fé, você terá esperança de que você mesmo poderá receber o milagre em sua vida. E como Deus tem prazer em fazer milagres a nosso respeito, nós certamente vivenciaremos milagres e a nossa vida nunca mais será a mesma. Olha só o que Jesus, quando enviou os 70 discípulos, ele falou assim, vai, né? E indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Então, esses são milagres que rotineiramente Jesus fazia quando andou entre nós. Ele pregou, ele anunciou que o reino de Deus era chegado, ele curou enfermos, ele limpou leprosos, ele ressuscitou mortos, ele expulsou demônios. E aí eu quero te dizer o seguinte, que ele fez tudo isso, mas eu quero dar algum sinal aqui de coisas extraordinárias que Jesus fez, para além destes milagres de cura, né, de expulsão de demônios, de limpar leprosos, de ressuscitar mortos. Então eu separei alguns milagres aqui daqueles que mexem com a natureza, que mexem com as leis da natureza. E a gente acha que essas leis são imexíveis, que elas estão acima de Deus. E eu queria trazer aqui estes exemplos para você ver que Deus de fato está no trono, de fato é maior do que qualquer coisa, maior do que qualquer lei natural, pois foi o homem que fez. O homem está sobre essa lei natural, mas é Deus que criou todas as coisas. Isto não é para a gente sair desafiando as leis naturais, porque estes milagres, estas operações de Deus se dá em comunhão com o Espírito Santo, em sintonia, em intimidade com Deus. Não é para a gente fazer como Simão. A Bíblia conta o caso do cara, viu tantos milagres que ele começou a falar assim, ele quis fazer usando o nome de Paulo, mas aí não é assim, e não é para ganhar dinheiro, não é para, né, com outros objetivos a não ser que o evangelho do reino seja pregado em todo lugar e que as pessoas venham e se convertam a Jesus e reconheçam que ele é o Senhor, que ele é mais alto do que maior altura. Então o objetivo desses milagres, dessas coisas sobrenaturais, extraordinárias, é para tocar o ser humano, é para que ele possa olhar e ver, olha, o meu Deus, né, que pode ser o seu também, é maravilhoso, é extraordinário. Então, é para que a gente saiba que Deus é bom, que Deus é tremendo, que Deus, ele mostra, né, ele faz maravilhas, e o alvo dele é que nenhum sequer se perca, que todos sejam alcançados. Então, eu vou começar aqui em Mateus 17, 27, relatando um milagre extraordinário. Diz assim, mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter, toma-o e dá-o por mim e por ti. Que situação é essa? Estavam questionando a Jesus se ele devia pagar impostos. E então eles queriam, né, colocar Jesus numa sinuca de bico,
Mas olha só a saída dele, foi algo extraordinário. Ele falou, ah, é? Então tá, então faz assim. Ele não precisava de pagar impostos. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas ele disse, para que não os escandalizeis, né? Para que a gente não escandalize os cobradores de impostos, a ordem, a lei, vamos fazer assim, ó, vai lá no mar que eu vou mandar um peixe com uma moeda na boca e você vai abrir a boca desse peixe, vai pegar essa moeda e ela vai ser suficiente para pagar o meu e o seu imposto. Então, é algo extraordinário. Quer dizer, os milagres, os outros que eu citei lá em Mateus 10, né, que os discípulos foram enviados a curar, a expulsar demônios, a ressuscitar mortos, a limpar os leprosos, todos esses são válidos. Mas eu quis separar esses aqui, não para diminuir os outros, mas apenas para ressaltar que o nosso Deus é Senhor da natureza, Ele é Senhor de tudo, não tem limite da operação dele. Então imagina, ele dá comando para um peixe e o peixe tinha uma moeda na boca e essa moeda era suficiente para pagar os impostos. Então é algo assim extraordinário. E para que eu estou falando disso? Para você se acostumar com o extraordinário, que o nosso Deus é extraordinário, Ele é tremendo. Vale a pena crer nele. Aí vamos mais a uma outra história extraordinária. Está lá em Mateus 21. Eu vou ler aqui dos versos 2 a 6, que diz assim: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a, trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhes ordenara, tudo se cumpriu conforme ele disse. Então veja bem, aqui Jesus está tendo uma palavra, né, de conhecimento para aquele momento, para aquela situação. E ele disse, ó, vai lá que vai ter um jumentinho lá junto de uma jumenta. Você vai tirar esse jumentinho e vai trazer aqui para mim. Então você imagina que coisa absurda, como é que alguém vai chegar e pegar um jumento que nem era seu? E o Senhor falou, ó, se alguém reclamar, fizer alguma coisa, pode dizer que eu é que estou pedindo e ele vai liberar. E assim foi. Então ele deu ordem a um outro animal. Ele deu ordem ao peixe, que você vai falar, ah, não, mas o peixe foi fácil. Não, ele deu ordem aqui a uma jumenta e a filha do jumentinho. Então, eu considero isso mais algo, assim, extraordinário da parte de Deus. Então, ele comanda a natureza, ele comanda os ventos, ele comanda toda a natureza. Lembram de quando ele estava no lago Genezaré, e aí nesse lago houve uma grande tempestade e o Senhor acalmou a tempestade com a sua palavra. Cala-te, ó vento. Então é algo assim extraordinário o que Jesus tem feito e o que ele continua fazendo e vai fazer. Por quê? Porque ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Então vamos lá, selecionei mais alguns. Em Mateus 21, 19. Olha, cada um tem um começo, um durante e um depois. Assim, eu selecionei um versículo de cada, um ou mais de um, né? Como o que passou aí, mas se você quiser, você retorne lá e você vai ver em detalhes. Então, Mateus 21, 19 diz assim: E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Então, você vai explicar, mas o que é que Jesus tinha a ver com isso? Mas o que é que isso tem a ver com o ensino de Jesus? É porque há tempo de frutificar. Tudo tem seu tempo, sua hora. E aqui ele nos quis mostrar que o quê? É tempo de frutificar.
e chegou a época de dar frutos, ele foi lá e viu que a figueira só tinha folha. E ele quis mostrar, olha, vocês precisam de frutificar. Não é só ter uma aparência, ai, tá tão verde essa figueira, que linda essa figueira, não, essa pessoa fala tão bem, não, ela tem uma aparência tão legal. Mas quando Jesus examina, ele olha o profundo, e no profundo ele falou, não, era tempo de ter fruto, e ela só teve folhas. Então ele falou para a figueira, nunca mais nasça fruto de ti, e ela secou imediatamente. É para o quê? Para a gente ver o poder extraordinário de Deus. Ele pode fazer qualquer coisa. Então, aqui mais uma vez, ele dominando sobre a natureza, uma figueira que estava lá toda cheia de folhas, e ela se secou imediatamente. Agora vamos mais um, que é Marcos 6,41, é uma passagem muito conhecida. Eu vou ler apenas um versículo. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. Então é o milagre da multiplicação dos pães. Quase 5.000 pessoas foram, aliás, quase não, 5.000 pessoas, é porque a palavra de Deus fala, foram alimentadas com esses 5 pães e 2 peixes. Isso é extraordinário, sobrenatural. E o Senhor dividiu, né, o povo de grupo em grupo, e fez com que cada um dos seus discípulos alimentasse, vivenciasse, né? Pegar um pão, partir o pão e o pão não se acabar. Pegar um peixe, partir o peixe e o peixe não se acabar. Então, é mais um milagre extraordinário de Jesus, que fez a multiplicar 5 pães e 2 peixes, que mal dariam para 2 pessoas famintas, 5.000 pessoas se alimentaram. Então, é mais um milagre extraordinário do Senhor Jesus. E agora mais um, está lá em Lucas 5, versos 4 a 6, diz assim: E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Mas aí Simão falou, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, né, já que o senhor está falando, eu vou acreditar, sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Então, assim, desta forma, né, Jesus se manifestou a várias pessoas, especialmente a Pedro, que se rendeu completamente a Jesus. Quando ele passou a noite inteira tentando pescar e nada, e depois Jesus fala, joga a rede do outro lado. Então aqui, olhe para o outro lado, veja o outro lado. E aí ele resolveu seguir, sobre a tua palavra lançarei a rede. E aí a rede rompia-se de tantos peixes. Outro milagre maravilhoso. Eles estavam ali pelo lago e tentaram a noite inteira, não conseguiu. Como é que Jesus chamou todos aqueles peixes para cair na rede de Pedro? Então, é um milagre extraordinário. Mais um, né? Então, vamos lá. Agora eu separei 2 depois da ressurreição, porque aí você ia falar assim, não, Jesus só fez milagre enquanto está aqui, ele parou, ninguém mais faz milagres, foi lá no tempo dos apóstolos, mas não é assim. Ele continuou vivo, porque ele vive, posso crer no amanhã. Então ele morreu, ressuscitou, está à direita de Deus Pai. Então esse milagre está lá relatado em João 21, verso 3 e 6. Quer dizer, ele está entre esses, esses versículos, mas eu separei apenas esses 2. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Dizem-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E ele lhes disse, aqui é ele quem? Jesus. Lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Havia nela 153 grandes peixes, e a rede não se rompeu. Este milagre ocorreu depois que Jesus ressuscitou. Então é mais um milagre extraordinário, trazendo peixes. Por que peixes? Peixe é o símbolo da vida. Jesus falou com Pedro,
você vai ser pescador de homens. Então, o peixe fala muito forte que nós vamos seguir a Jesus e nós pescaremos, né, e cooperaremos para que multidões venham ao Senhor Jesus. E eu vou falar aqui mais um que está lá em Atos 19, no verso 11 e 12, que eu citei lá no começo, né, mas vou repetir aqui. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Como assim? Olha, Jesus já tinha ressuscitado. Paulo era perseguidor da igreja, até que Jesus aparece para ele no caminho de Damasco. Ele fica cego e acontece, né, várias coisas, e depois Paulo se tornou um homem de Deus e né, dos grandes homens de Deus. E aí o que era entre essas coisas extraordinárias? De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Então, Paulo, a roupa dele, né, a gente vê também que Pedro, né, a sombra dele operava milagres, e aqui de Paulo, né, se levavam lenços e aventais, e as pessoas eram curadas de suas enfermidades e os demônios eram expulsos. Então, são milagres extraordinários. Então, o que Jesus quis dizer com esses milagres extraordinários? Olha só o que está escrito em João 14, 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas, porque vou para meu Pai. Então, isso Jesus disse antes de ser crucificado, antes de ressuscitar, antes de subir aos céus e deixar o Espírito Santo conosco. Então, o Senhor está falando que nós podemos fazer obras maiores do que essas. Mas como assim maiores? Sim, nós podemos, porque o Espírito Santo é extraordinário, é a parte de Deus aqui na terra. Então, só que tem um jeito, você não vai fazer isso assim, você tem que estar em intimidade com o Senhor, em comunhão com o Senhor e debaixo da autoridade do Senhor. Mas isso está querendo dizer o quê? Que é o ponto principal que eu quero deixar aqui com vocês. Habitue-se ao sobrenatural e verás milagres. Habitue-se, acostume-se a ver o sobrenatural, a captar o sobrenatural em toda a palavra de Deus, aquilo que está lá escrito. Então, nós devemos nos habituar com os milagres. A nossa fé será edificada, a nossa esperança aumentada. Assim, como é que a gente vai habituar com os milagres? A saída é a mesma, é nos agarrarmos com Jesus, conhecê-lo melhor. Como? Acreditando nele, na obra dele, através da intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso ajudador. É ele que vem fazer morada no nosso espírito quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador. E nós nos arrependemos do nosso mau caminho. Então, eu sempre te convido e não vou fazer diferente nessa palavra de hoje. Eu vou dizer, se você ainda não conhece a Jesus como Senhor e Salvador, como Deus pessoal, você pode orar agora e pedir a Jesus para entrar no seu coração. E a palavra diz lá em Romanos 10, 8 a 10. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, é conhecendo mais e mais a Jesus, é confiando nele, é relacionando com ele, é que nós poderemos aprender com ele a fazermos os milagres que ele fez. O Senhor está e continua no trono. Nós poderemos fazer milagres, mas como eu já acabei de dizer uns minutos atrás, com humildade, jamais nos servindo de Deus para a nossa própria glória. Então eu quero te dizer que aqueles que aceitamos Jesus, a gente praticamente se torna um extraterrestre
E nós podemos fazer coisas extraordinárias pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque Jesus, depois que ressuscitou dos mortos, ele deixou o Espírito Santo. E é por ele que nós podemos falar e fazer o que Jesus disse que faríamos. Então, é sobre a palavra de Deus, é o que Pedro falou. Sobre a tua palavra lançarei as redes. Então, se está escrito que nós podemos fazer, nós vamos crer e poderemos fazer. Para a honra e glória de Deus, não para a nossa honra. Então, a gente vai ter que se desvestir do nosso velho homem. A gente vai ter que se desvestir da necessidade de reconhecimento, da necessidade de influenciar. Hoje em dia, né, é tão comum, como diz, todo mundo quer ser youtuber, todo mundo quer ser influencer, todo mundo quer influenciar alguém. Mas a verdadeira influência é o Espírito Santo que produz, que faz em nós, à medida que a gente se agarra com ele, que a gente busca essa intimidade com ele. Então, ele é a resposta. Jesus é a solução, Jesus é a resposta. Então, eu vou continuar a fazer o mesmo apelo. Se você acabou de se decidir pelo Senhor agora, ou já fez isso antes, reconhecendo que Jesus é o seu Senhor e Salvador, e quer aprender mais sobre Jesus e a Bíblia, eu te convido a fazer um estudo bíblico de descobrimento. Como eu já disse, né, é uma metodologia, é um tipo de estudo que eu aprendi a fazer no curso Perspectivas, que é excelente, pode procurar Perspectivas Brasil. Então, se você quiser, eu me disponho. Escreva para o e-mail congregaçãoamadadosenhor@gmail.com e vamos combinar o dia e a hora. E quero dizer que, né, e desejar e declarar que Deus abençoe a todos vocês. Tenham uma ótima semana em nome de Jesus, o Messias de Israel. E repita comigo: vamos nos habituar com o sobrenatural. Jesus é sobrenatural. O Espírito Santo é sobrenatural. Nós somos extraterrestres. E lembrando, né, vou concluir repetindo aquilo que eu já li antes, João 14:12. Na verdade, eu vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essa, porque eu vou para o Pai. Então, Jesus venceu a morte, ressuscitou, está à direita de Deus Pai, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Então, ele está lá esperando a manifestação da glória da igreja, sem mancha, sem mácula, para que a gente possa, né, se reunir com Jesus de novo. Então, ele quer que cada um possa ser alcançado. Ele não tem prazer na morte de ninguém. Ele quer que você vá para ele, que você o busque, que você se relacione com ele, que você entre em intimidade com ele. E para isso ele preparou essas coisas sobrenaturais, extraordinárias. Diz, né, Paulo fala que a natureza geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E ele é Senhor da natureza. Nós vimos, né, tantos milagres de peixes, né, Deus comandando peixes, comandando animais, comandando árvores, comandando os ventos, o mar. Então, esse é o nosso Deus. Habitue-se com o sobrenatural e você verá milagres em sua vida. No nome santo de Jesus, eu desejo uma semana maravilhosa para vocês. Amém.